rapaziada, mais um vídeo pro canal aqui pra gente ver tudo que envolve Botafogo Sport, esse jogo que volta aí com o Brasileirão depois da data fofa, data FIFA chata demais, né? E vamos ver aí qual vai ser a postura do Botafogo, quais serão os desfalques, jogadores que retornam e muito mais. Cara, eu quero um Botafogo propondo o jogo, um Botafogo seguro lá atrás, um Botafogo que abra, né, uma vantagem boa desse placar contra o Sport pra gente conseguir ali mostrar um futebol organizado, criativo, né? E jogadores que podem estar com uma moral baixa recuperem a sua autoestima para que a gente faça um final de ano, um final de Brasileirão digno, para manter essa rotação alta pro ano que vem, que parece que não, mas vai passar muito rápido. Esse dezembro e janeiro, muito rápido, ano que vem começa o Cariocão, logo depois Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, tudo rapidinho, final de janeiro. Então a gente tem que estar com o time com a setinha pra cima pra ir bem, tá? Tomara que a gente possa ter jogadores que estão, né, são dúvida, como o Joaquim Correa e Santi Rodrigues, que vieram dúvida de última hora. Tomara que eles estejam à disposição, não sejam problemas graves, joguem esse jogo, né? Porque o Turco Correa, então, que estava vendo uma crescente, né? O Santi já de muito tempo jogando bem, mas o Turco nos últimos jogos crescendo de produção. Tomara que ele não tenha essa sequência boa interrompida por uma questão física de novo em treinamentos, né? Aí 10 dias parados sem jogo nenhum, aí vai ter questão física no treino. Pô, isso aí revolta muita gente, né? Mas vamos ver, vamos torcer pra não ser nada, que eles joguem esse jogo de hoje e ajude o Fogão aí. Montoro e o Jorge Barreira, né, também estarão à disposição no banco de reservas. Botafogo voltando a ter o seu elenco à disposição inteiro, será? Vamos ver isso aí e muito mais agora nesse vídeo. Ah, e tem o Bitelo, né? O Bitelo falou do Fogão aí. Será que ele pinta ano que vem no Fogão? Isso e muito mais agora. Bora assistir. Antes, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, hype o vídeo. Bora assistir, depois a gente volta. Vamos falar agora sobre Botafogo, porque o Botafogo joga contra o Sport, né? O Botafogo ainda precisa de pontos para tentar ir direto à Libertadores, isso, né? Pode, por enquanto, ele com a sexta vaga, ele está indo para a disputa inicial lá, o que a gente se acostumou a chamar de pré-Libertadores, né? E tá lá no GE, ó, notícia, ó, jogo do Brasileirão marca encontro entre Riquelme e Botafogo, seu futuro clube. Porque o Botafogo contratou esse menino, né, da base do Sport, e vai jogar contra o Botafogo amanhã, mas vai no futuro defender o Botafogo. Vamos colocar também o provável time do Botafogo para esse jogo contra o Sport, né? O Sport, infelizmente, para sua torcida já rebaixado, inclusive matematicamente. O time é esse aí, ó. Léo Link no gol, Vitinho na direita, dupla Barbosa, David Ricardo, e na esquerda essa sempre uma dúvida, né? Cuiabano ou Alex Telles. O meio-campo com Danilo, Marlon Freitas, Savarino, Santi Rodrigues, Joaquim Correa, Arthur Cabral. Dá pra dizer que esse é o time titular do Botafogo hoje, né? Diante da fora as lesões, né? Não tem há muito tempo já o Bastos, né? Nem sei que fim levou o Bastos. Como é que tá o Bastos, será, né? Tá se recuperando de lesão no joelho. Recuperação longa de lesão. Acho que não mais, né? Não. Tudo indica que não. Mas é o que o Botafogo tem de melhor, né? Para enfrentar o Sport nessa rodada. Se vier o Alex Telles, esse é o time que enfrentou o Vitória, né? Eu fiz esse jogo, Vitória e Botafogo. Um primeiro tempo muito bom, principalmente Joaquim Correa, Savarino e Santi Rodrigues. Joaquim tem se encontrado, né? Tá melhorando. Muito bom assim o primeiro tempo, mas não fizeram os gols que o Botafogo precisava para sair com a vitória. Esse sistema com os 3 jogadores mais características de meia por trás do atacante começou no jogo com o Vasco, né? Mas assim, foram muito bom bem. Rendimento, né? E aí teve a entrada do Arthur, que também o Arthur entrou muito bem, fez gol. Vai mudar um pouco a característica. Não é um time de jogadores tão, né, verticais, mas em termos no momento são jogadores que, em termos de qualidade, têm atuado melhor. Mas são jogadores que se conectam muito dentro do jogo. Os 3, Savarino, o Santi e o Joaquim. E o Arthur na frente, ele é o pivô mesmo, que faz a conexão entre esses jogadores. Se pensar no trio da frente, é o que tá abaixo, não tá? Então, ele precisa ser... Cabral, no caso. E ele precisa mais de bola dentro da área, cara. Ele sai muito para fazer o pivô, para ser um cara importante fora da área, mas ele precisa de mais bola para ele conseguir as finalizações dentro da área, e não é isso que está acontecendo. Ele consegue projetar os outros companheiros, mas dentro da área ele não tem recebido bola, não. Pelo menos nos últimos jogos que eu vi
do Arthur, faltou isso, tá mais dentro da área e receber em condição ou de driblar um zagueiro ou de finalização mesmo. Mas ainda não, a passagem dele não é o que se projetou. Não é porque é inevitável a gente não comparar o que aconteceu. O nível estava muito alto. O Igor Jesus, o nível estava muito alto. E a gente está vendo o gol do Correa, né? Esse é um jogador que é um jogador de carreira internacional, de bastante talento, mas dava a impressão de fisicamente muito abaixo, né? E acho que quando agora, chegou, né? Uma pena para o Botafogo, o campeonato está acabando. Porque nesse momento ele já parece muito um jogador que fez sucesso lá no Atlético de Madrid, por exemplo, né? Vai. Não, vai lá. Vai. É que os recortes são, às vezes, muito pequenos, né? É. Assim, os últimos jogos deram a impressão de um Botafogo que subiu um pouco de nível, né? Especialmente com bola, eu acho um time que foi encontrando mais. O Botafogo ainda tem uma questão defensiva para mim que o time do ano passado, por exemplo, era muito difícil você conseguir jogar contra ele. Ele sufocava muito, ele recuperava a bola, agredia muito. O time desse ano, em nenhum momento, ele conseguiu ter esse equilíbrio. Dá a impressão de que o Botafogo termina o Campeonato Brasileiro, pode terminar o Campeonato Brasileiro com um rendimento acima do que ele teve na maior parte do campeonato. O que isso indica em relação ao ano que vem? É difícil dizer. A gente nunca sabe se a janela do Botafogo vai ser se entra e sai de novo ou se vai se manter uma base para 2026. É isso, né? Porque acho que a melhora do Botafogo acontece na parte final do campeonato, né? Também tem a ver com os reforços tardios, as trocas constantes. Isso. A ver qual vai ser o planejamento. Agora não tem mais aquela máxima, né? Que o texto dizia que o ano do Botafogo começa em março, abril. Não dá mais, porque o brasileiro já começa dia 28 de janeiro. Então vai ser preciso ter um time já montado, pronto, com todos os reforços contratados. Treinador. Exato, treinador para início de 28, né? Só fazer uma correção, falei Joaquim Correa no Atlético, não, na Inter de Milão. Uhum. E não no Atlético de Madrid. Eu acho que estou pronto, né? Eu acho que desde quando eu saí do Grêmio, eu cheguei aqui, como a gente conversou, né? Me adaptei muito rápido, né? Eu acho que meu futebol evoluiu muito. Estou um jogador mais maduro, um jogador mais inteligente, com boas definições de jogadas, né? Eu acho que sim, né? A gente sabe que aqui na Rússia tá um pouco mais difícil, né? Em questão de negociações para outros clubes, né? Até surgiu aquela oportunidade de voltar para o Brasil, jogar no Botafogo, né? Que eu via como bons olhos, né? Tipo, porque era uma oportunidade única de voltar a jogar no meu país, de ter muitos jogos para jogar, que o Botafogo naquela época, né? Nesse ano jogou todos os jogos, teve um Mundial também. Eu acho que se eu continuasse jogando o que eu venho jogando aqui, provavelmente pintaria uma oportunidade na seleção, porque eu acho que tem alguns espaços ainda na seleção, né? Sabemos que tem muitos jogadores de qualidade, né? Mas, digamos assim, particularmente, como estou aqui, é um pouco mais difícil de chegar. Se eu tivesse no Botafogo desempenhando um bom futebol, né? Naquela época que estava para ir, eu acho que possivelmente, confiando no meu futebol, foi um pouco, não vou entrar em muitos detalhes, mas eles tinham falado algumas coisas, né? O Dinamo tinha falado algumas coisas sobre números com a gente. Daí acabou chegando nos números, mas daí depois aumentaram, daí depois forma de pagamento, e foi que não deu certo, deu no que deu, mas feliz também por ter ficado aqui também. E não pode abaixar a cabeça, né? Tem que continuar treinando, tem que continuar jogando, tem que manter o mesmo ritmo para, quem sabe, na próxima chegar outro time, ou não sei, pelo menos o meu pessoal. Não, eu renovei sim, mas acho que não afeta não, né? A gente tem conversado aqui com a diretoria, com todos aqui, eles sabem da minha vontade, o que eu pretendo na minha carreira, já deixei bem claro para eles isso, não só eu, como meus representantes também, meu empresário, já deixamos bem claro aqui para eles, né? Mas tudo depende não só da gente, depende um pouco do meu futebol, né? Se eu estiver bem, vai vir clubes, né? Vai vir propostas, né? Mas eles sabem muito bem o que eu quero, muito bem o que eu quero para minha carreira. Falar do Botafogo, tá? Reta final do campeonato e 3 dos últimos 5 jogos do Botafogo, começando amanhã contra o Sport, vão ser em casa. E o Ricardo Lai traz as informações do Fogão aqui no Taon. Bem-vindo mais uma vez.
Tudo bem, Joana? Um abraço para você, boa tarde a todos. Exatamente o Botafogo que tem esse objetivo de conseguir uma vaga direta na Libertadores, né? Na fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Hoje está na zona de classificação para a fase inicial do torneio, a chamada pré-Libertadores. Está na 6ª colocação com 52 pontos, mas só um pontinho abaixo do Bahia, né? Esse sim, o Bahia que está naquela zona de classificação para a fase de grupos. Então, importante ter 3 jogos dos últimos 5 em casa, né? O último vai ser na rodada final, né, contra o Fortaleza, e 2 nesta semana, né, sábado contra o Grêmio e amanhã já contra o Sport Recife, no estádio Newton Santos, 8h30 da noite, o Sport que vem já rebaixado para a Série B do campeonato, com desfalques, jogadores expulsos no último fim de semana contra o Flamengo. Então o Botafogo aproveitou também essa semana da data FIFA, 100 jogadores convocados pela primeira vez desde a chegada do técnico David Ancelotti, né, um time que frequentemente tem jogadores convocados para a seleção brasileira e outras seleções, Savarino é um deles na seleção da Venezuela, então pôde contar com todos os jogadores para se preparar para o jogo de amanhã. E também amanhã há uma possibilidade da volta, né, de um jogador que ainda não teve tanto espaço no Botafogo, o Jordan Barreira, 19 anos, mas se destacou na seleção da Colômbia na Copa do Mundo Sub-20, se recuperou da lesão muscular na coxa, já vem treinando no campo com bola e pode ser uma novidade na lista dos relacionados. O Álvaro Montoro, que também vem evoluindo bem, ainda não é certo que ele volte amanhã a ficar à disposição, ele que teve uma fratura no ombro. O Botafogo vem de 5 jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro, 3 desses jogos sem sofrer gol, então defensivamente está bem consistente, bem fortalecido, né, o time do Botafogo. E lá na frente uma questão ainda que está pegando aí para voltar a fazer gol, o Arthur Cabral, né? Ele está há quase 3 meses, são mais de 2 meses sem marcar gol, 11 jogos em sequência, claro que também teve lesão, né, nesse período, e tem que voltar a marcar gol, por isso é importante, né, o jogo de amanhã contra o Sport para voltar o faro de gol do Arthur Cabral, um dos jogadores, né, um dos artilheiros da equipe do Botafogo na temporada, Joana. É isso aí. Botafogo que tá lá em cima, né? Na tabela também, brigando para se garantir tranquilamente na Libertadores do ano que vem. Ricardo Lai traz informações. Então tem esse lado bom aí, desses 5 jogos, 3 são em casa, a começar pegando um time que acabou de ser rebaixado pela 6ª vez só neste século, né? O Sport, ao perder para o Flamengo por 5-1, ele soma tanta marca negativa, e a gente vai chamar o Daniel Leal para falar, para tentar entender um pouco como é que... não consigo nem descrever, meu amigo, a fase atual do Sport, que agora decretado mesmo o primeiro rebaixado de 2025. Olá, Joana, boa tarde para você, todo mundo que está on aqui com a gente. Pois é, Joana, o Sport lanterna do Brasileirão desde a 3ª rodada, não é? Novidade nenhuma esse rebaixamento, certo, Joana? O Sport aí vem aí muito mal ao longo do ano inteiro. O Sport foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil, mal no Nordestão, campeão do estadual, perdendo em casa pro Retrô. Então, eu acho que no último sábado, Joana, foi o ápice desse momento negativo do Sport, quando o time acabou goleado pelo Flamengo em casa por 5-1. Um momento em que marcou aí muito o torcedor pernambucano, porque pela primeira vez na história, o Sport jogou como mandante, tendo mais torcedores do time adversário do que seu próprio torcedor, né? Isso aconteceu porque o Sport vendeu a operação do mando de campo do jogo contra o Flamengo, né? Então foram 30%, não só 10%, aquele mínimo obrigatório, né, de torcedores do Flamengo. E o torcedor do Flamengo, você sabe, ele preenche seu espaço em qualquer canto no Brasil, né? E o torcedor do Sport viu lá o torcedor do Flamengo vaiar o seu casar, então isso feriu muito o ego do torcedor pernambucano. E o Flamengo fez sua parte, inclusive fora de campo, Joana. Né? Nas redes sociais o Flamengo disse lá que o Recife é Flamengo, né? Publicou foto do torcedor do Sport tietando o Bruno Henrique, né? Isso aí, de fato, causou uma mágoa, porque o torcedor pernambucano tem muito esse orgulho de torcer para os times daqui, não é? Inclusive, até me permita aí o parênteses, não é verdade isso, né? O Recife é do torcedor, de fato, do Recife, que torce aí pro Sport Náutico Santa Cruz. E aí, voltando pro jogo, sabe, Joana? Eu acho que o resultado foi muito um reflexo do que tem sido o Sport nessa temporada, né? O Sport começou jogando bem, fez 1-0 com o Pablo, né, aos 15 minutos de jogo, e em 7 minutos colapsou na partida, né? O Sport teve o Matheus Alexandre expulso aos 35 minutos, né? Aos 40 sofreu o gol de empate, e no minuto seguinte teve o zagueiro Ramon Menezes também expulso e com 2 a menos para segurar um Flamengo, mesmo que cheio de desfalques, não é fácil, né? A gente já imaginava o que viria no segundo tempo,
E aí o Flamengo consolidou aí essa goleada, né? A maior goleada da história do Flamengo em cima do Sport, jogando aqui no Recife. Eu acho, Johnny, que essa derrota, sabe, também é muito reflexo do que está acontecendo fora de campo. O Sport vive um momento de extrema instabilidade política. Na última sexta-feira, o presidente Yuri Romão comunicou aí que vai deixar a presidência do clube, né? O Sport convive com salários atrasados, o Sport não vem cumprindo acordos financeiros, né? A exemplo do ex-técnico Antônio Oliveira, do zagueiro Ramon Menezes, o Sport não pagou a compra dele junto ao Atlético Goianiense. Então o Sport está vivendo um momento muito delicado. Inclusive até para se planejar o ano que vem está complicado, porque o Sport não sabe quem vai assumir o clube no ano que vem, né? Existe uma postura política, né? Fala-se muito no nome de Severino Otávio, um ex-presidente do Sport, para assumir o clube no ano que vem, mas tem muita água para rolar, sabe, Joana? O Sport não tem técnico, não tem o comando no departamento de futebol. Então o Sport vive, de fato, um momento delicadíssimo aí nesse ano, que de fato é para se esquecer, sabe, Joana? É para esquecer mesmo, mas o torcedor não vai esquecer não. Muita tristeza para uma torcida só, sexto rebaixamento neste século, uma marca muito negativa e com 5 rodadas de antecedência, então o Sport sem chance nenhuma de lutar pela permanência na Série A. Muito obrigada, Daniel Leal, trazendo aí o clima muito pesado do Sport, né? Fechando o ano aí já com rebaixamento confirmado nesse momento e toda turbulência política também. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.